Olá, vamos ver aí mais uma função inorgânica, que são os óxidos. Os óxidos são compostos binários, ou seja, com dois elementos, e um deles é o oxigênio. E o oxigênio é sempre o mais eletronegativo, né? Então aqui no quadro nós temos vários óxidos, olha só. Ele tem apenas dois elementos e um deles é sempre o oxigênio, tá? Então, nós temos um caso aí que você tem que cuidar que não é óxido. Por exemplo, OF2, né? Aqui, ó, quem é mais eletronegativo é o flúor, tá? Então, aqui nesse caso, ele não é um óxido, né? Porque o elemento mais eletronegativo aí no caso é o flúor. É só um detalhezinho que existe aí, ok? Continuando aí, nós temos então a nomenclatura, ok? Nomenclatura nós vamos dividir em dois grupos: óxidos moleculares ou covalentes, onde o oxigênio está ligado com um ametal, né? Então, o outro átomo que está com oxigênio é um não metal, é um ametal, tá? E o outro grupo são os óxidos iônicos, onde o átomo que está com oxigênio é um metal, ok? Para dar o nome dos óxidos moleculares ou covalentes, já que é uma ligação de ametal com ametal, é só você contar a quantidade de oxigênio. 2 oxigênio, dióxido de. E aí conta o outro lado lá também, ó. Tem um nitrogênio, mononitrogênio. Mas se eu quiser só colocar nitrogênio ali, eu posso. Então eu poderia pôr só dióxido de nitrogênio. Está subentendendo isso ali que é mono, ok? Aqui eu tenho agora monóxido, ó, eu tenho só um oxigênio, então é monóxido. Monóxido de, eu tenho 2 nitrogênio, então monóxido de dinitrogênio, ok? Aqui o monóxido, normalmente eles pedem para usar o mono, né? Mas se você colocar óxido também daria para entender, ok? Mas use sempre o monóxido, tá? Aqui eu já tenho 3 oxigênios, então é trióxido, ó. Trióxido de dinitrogênio. E aí vai, se eu tiver 4 oxigênios, né, ó, se eu tiver 4 oxigênios, é tetróxido. Se eu tiver 5 oxigênio, é pentóxido, né? E assim por diante, né? Se eu tiver 6 oxigênio, é ecóxido. Se eu tiver 7 oxigênio, é epitóxido, ok? Então essa seria a nomenclatura dos óxidos quando, né, for um óxido molecular, ou seja, junto do oxigênio tiver um ametal. Agora vamos para os óxidos iônicos, né? Iônico porque aqui eu tenho um metal e eu tenho um ametal, que o oxigênio é uma ligação iônica, né? Então aqui primeiro, quando o cátion, né, for fixo, quando o metal aqui for fixo, que nem o sódio, sódio é do grupo 1, então ele tem uma carga fixa, é mais um, lembra? Então é só colocar óxido de sódio, ok? Então é só colocar o nome do elemento. Ó, alumínio, né, do grupo 13, ele tem carga fixa, tem inox fixa, mais 3, lembra? Então é só colocar óxido de alumínio, ok? Zinco, né, é um cátion fixo, carga mais 2, então óxido de zinco, ok? Então, quando aqui eu tiver um cátion de carga fixa, é só colocar o nome do elemento. Agora nós temos também os cátions de carga variável, né? Já vimos lá nas bases, vimos nos sais e agora de novo aqui nos óxidos. Então vai continuar a mesma análise. Quando eu tiver maior NOx, normalmente mais 3 e mais 4, a terminação é ICO. Quando eu tiver menor NOx, normalmente mais 1 e mais 2, eu tenho terminação OSO. Relembrando de novo para cuidar do cobre, porque existe o cobre mais 1 e o cobre mais 2, ok? Então o menor cobre é OSO e o maior cobre é ICO. Então aqui nós temos o NiO. Então o oxigênio é menos 2, quer dizer que o níquel tem que ser mais 2. Se ele é mais 2, a terminação dele vai ser com oso. Então vai ser dado óxido niqueloso.
Também pode usar os algarismos romanos, ó. Óxido de níquel, né, 2, ok? Óxido de níquel 2, ok? Vamos manter aí os acentos, ok? Aqui eu tenho PbO2, então o oxigênio é menos 2, né? Se eu calcular o NOx, aqui vai dar menos 4, certo? Para zerar eu tenho aqui mais 4, então a carga desse aqui é mais 4. Se é mais 4 vai ser terminação ico, ok? Então vai ser óxido plúmbico, né? Chumbo vem de plumbo, né? Óxido plúmbico, ok? Ou então óxido de chumbo 4, ok? Então é outra nomenclatura que eu posso usar. Então, resumindo, quando o óxido for molecular de ligação covalente, ou seja, quando tiver um A metal junto com o oxigênio, você usa essa nomenclatura aqui, usando mono, di, tri, tetra, pent, ok? E também dando a quantidade do outro átomo que aparecer lá. Quando eu tiver um metal com oxigênio, se for um metal de inox fixo, é só colocar o nome do elemento, óxido de sódio, óxido de alumínio, óxido de zinco, né? Se for um cátion daqueles variados lá, níquel, chumbo, ferro, né? Temos lá o cobalto, temos o estanho, certo? Temos o cobre, temos o mercúrio, ok? Essa turma então tem variação de ícaro ou osso, ok? Aí você joga menos 2 para o oxigênio sempre e deduz a carga do cátion que tiver junto ali, usando o esquema, o processo de Knox, ok? Então isso aí é a nomenclatura de óxidos.